Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero também que vocês estejam ótimos, estejam se cuidando para a gente voltar logo logo e estarmos juntos novamente. Por enquanto que estamos por aqui, vamos dar prosseguimento às nossas aulinhas, não é mesmo? Então hoje é uma aula muito legal, que eu gosto muito, vocês sabem que eu amo história, né? E espero que vocês também estejam gostando muito de história. Então, vamos estudar um pouquinho sobre transformações e permanência nas trajetórias de grupos humanos. Que grupos foram estes? Vamos acompanhar agora para a gente conhecer juntinhos. Os donos da terra. Como assim? Quem eram? Como viviam? Eram felizes? Quem chegou? Quem modificou? O que os índios perderam? Como ficaram? Eram os índios. Eles eram os donos dessas terras que hoje nós habitamos, o Brasil. Eles viviam tão bem, em perfeita harmonia com a natureza, extraindo tudo que eles precisavam para sobreviver, cuidando muito bem da natureza, viviam muito felizes. Até que então chegou os portugueses. E com a chegada dos portugueses, muita coisa modificou. Eles perderam a liberdade de viverem, aquela liberdade que outrora eles tinham. Ficaram muito tristes, porque muita coisa mudou na rotina deles, muita coisa mudou na vida deles, era tudo muito novo, eles estavam acostumados a viverem sozinhos, só eles, e agora eles tinham que dividir a terra deles com outras pessoas totalmente estranhas, com costumes muito diferentes, e isso foi assim um tanto pesado para eles. Os primeiros habitantes do Brasil, eles não deixaram nenhum documento escrito, nada comprovado científico escrito. Os pesquisadores analisaram vestígios de coisas que eles encontravam nas cavernas, de pinturas, de produções, as peças que eles fabricavam de barro, de cerâmica, tudo isso compôs um conjunto de vestígios que os pesquisadores analisaram para conhecer um pouquinho sobre eles, como eles viviam, o que eles faziam. E aí, esses vestígios que eles encontraram foi quem ajudou a descobrir que grupos indígenas viviam no Brasil no século XVII. A primeira informação escrita sobre os índios brasileiros encontra-se na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele vai detalhar um pouquinho sobre os índios, já que eles estavam na terra deles. Portugueses, índios, indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram estes povos, que eles também não faziam a mínima ideia quem eram, nem os índios sabiam quem eram os portugueses, nem os portugueses sabiam quem eram os índios. Foi aí que os portugueses deram o nome desse grupo de pessoas de índios ou indígenas. Já que quando eles chegaram aqui, já era habitado por estes povos, que tinham costumes próprios de viver, um tanto diferente para o que os portugueses estavam acostumados a ver. E o modo de vida deles variava de acordo com o local que viviam, já que eram grupos e cada um vivia em um determinado local e esses costumes poderiam variar. A maior nação que habitava o Brasil na época era os tupis-guaranis. A vida deles estava sempre ligada à terra, ou seja, eles estavam sempre ligados realmente naquilo que eles necessitavam para sobreviver. Eles só extraía da natureza aquilo que era suficiente para eles, que era necessário para eles. Eles viviam de diversas atividades da agricultura, da caça, da pesca, da coleta de frutas e plantas silvestres, o suficiente para eles, já que eles preservavam muito bem o meio ambiente, a natureza, considerando elas até como a própria mãe deles, já que era dela que eles tiravam o sustento.
Os tupis-guaranis costumavam dividir as tarefas entre homens e mulheres. Ou seja, os homens vão fazer isso aqui e as mulheres isso aqui. E aí eles dividiam as tarefas da seguinte forma. Por exemplo, a tarefa dos homens era caçar, pescar, fazer fogo, derrubar a mata para o plantio. Já as atividades das mulheres era preparar alimentos, fabricavam redes, plantavam a mandioca. Os homens iam lá, derrubavam a mata, preparavam toda a terra e era elas quem plantavam a mandioca. Também faziam utensílios de barro como pote, tigelas. Esta era a tarefa das mulheres. Como os portugueses chegaram ao Brasil? Portugal e Espanha localizavam-se no continente europeu ou na Europa. E aí, quando terminar do passado tempo, eles foram desenvolvendo técnicas de navegação importantes como meio de exploração marítima e conquista de novas terras. Ou seja, eles queriam explorar o que tinha no mundo marítimo, ou seja, nas águas dos grandes oceanos. E também conquistar novas terras, já que eles acreditavam que depois daquele mundo de água todo, poderia existir terras. Na Europa, a atividade econômica mais importante era o comércio de especiarias, cravo, canela, gengibre, pimenta, porcelana, tapete, tecido, entre outros. E aí eles estavam sempre em busca de explorar, de procurar meios, já que essa era uma atividade muito importante que rendia muito. E aí, a rota pelo Mediterrâneo começou a ser controlada. Como assim? Sim, ela começou a ter alguns desvios, a ser controlada a passagem de grandes navegações. E aí foi aí que os portugueses e os espanhóis tiveram que encontrar novos caminhos para chegarem às Índias. E aí, numa dessas viagens, estava Colombo navegando em nome dos reis da Espanha. E chegou à América, um continente que para eles ainda era desconhecido. Logo depois, veio Pedro Álvares Cabral, a mando da coroa portuguesa, tomando direção oeste e chegou ao Brasil, tomando posse das terras. Em primeira mão, eles tiveram um choque de cultura, porém, os portugueses precisavam do trabalho dos índios e aí foi meio que conquistando os índios para trabalhar para eles. Só que o foco dos portugueses era a exploração, era a produção. E aí eles foram, digamos que, escravizando muitos índios. E aí, por conta dessas grandes navegações, trouxeram muitas doenças. E aí levou para um caos de morte dos índios, dentre outros fatores que dificultou a convivência dos índios com os portugueses. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? A versão que a gente mais conhece e conhece melhor, detalhada, é a versão dos portugueses. Mas e os índios? Como eles contam a história deles? Como realmente são os índios? Como eles estão? Como vivem os índios atualmente? Gente, não são todos, mas muitos índios passam por situações muito difíceis de sobrevivência. Por exemplo, muitos dos que vivem no Brasil são ameaçados por madeireiros, garimpeiros, coureiros, pessoas interessadas em explorar as riquezas das terras indígenas. E eles preservam muito bem a natureza, muito bem o meio ambiente. Mas existem pessoas que não estão preocupadas com o meio ambiente, e sim com lucrar, e sim com produzir, com explorar, com destruir, tudo em prol do dinheiro. E aí vivem tirando a paz dos índios, já que eles só querem um lugarzinho para eles viverem em paz. E aí eles vivem nessa luta pelos direitos dele, pela preservação dos seus modos de vida. Tem um órgão chamado FUNAI, que este órgão foi criado exatamente pelo governo para defender o direito desses povos. Mas essa luta ainda é muito grande. Dentre alguns direitos que a FUNAI defende, tem o de viver de acordo com costumes e tradições,
É um direito deles de preservar o costume, a tradição que eles têm, de receber a educação básica. Eles também precisam estudar, viver em suas próprias terras, não ter aquele medo de a qualquer hora ser invadido e terem que deixar os seus lares, e ter sua cultura respeitada e valorizada. Cada um tem o seu modo de viver e a gente tem que aprender a respeitar o modo de vida, de valorizar a forma de como a pessoa quer viver. E eles têm toda essa tradição desde o início, desde quando o Brasil ainda era encoberto, digamos assim, eles já existiam com as suas culturas. Na imagem a seguir, vocês vão ver aí como está um pouco da mata deles. Por exemplo, eles preservam tanto a natureza, têm tanto cuidado de cuidar das árvores, e aí chegam os madeireiros e começam a destruir. Gente, eu imagino a dor que sente o coração deles. Olha, grandes árvores que eles preservam tanto sendo destruídas. E a imagem que deixa eu te chamar ele assim, chorona, foi essa criança abraçando essa árvore. Como se dissesse, deixa aqui minha árvore, não leva minha árvore, preservem minha árvore, deixem minha árvore aqui comigo. Bom, pessoal, isto foi alguma das trajetórias de como vivem alguns grupos de pessoas no nosso país, que aprendamos a valorizar aquilo que a gente tem, de respeitar o direito do próximo, de valorizar a cultura do próximo, de valorizar aquilo que também é nosso, cuidar do nosso meio ambiente. Essa é uma tarefa muito importante de cada um de nós. Um grande abraço, um cheiro no oi e até a próxima!